E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Concurseiro Estudante. Nesse vídeo, vamos realizar a análise do edital da CRAISA. É um concurso que está com inscrições abertas e acredito que é um concurso que estava fora do radar de muita gente, porque há aproximadamente 10 anos não tem concursos novos da CRAISA. Porém, antes de mais nada, eu convido você a se inscrever aqui no canal Concurseiro Estudante. Eu também, assim como a CRAISA, eu também fiquei um tempinho longe da parte de concurso, não fazia tempo que eu não gravava vídeo para o canal, mas estou retornando aos poucos, então se inscreva para você poder ficar atualizado dos novos concursos, que eu pretendo ir postando aqui novas atualizações, tá bom? Então, abri já aqui, já deixei algumas janelas abertas, já deixei também o edital aberto para poder ser um pouquinho breve no vídeo. A CRAISA. Esse é o site da CRAISA, ela fica em Santo André. Clicando aqui em institucional e a CRAISA, vai ter informações sobre esta empresa. É uma empresa pública, é, com, ou seja, seria a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André. É uma empresa pública que foi criada em 1990 e ela trabalha na área de abastecimento alimentar, segurança alimentar e nutricional na esfera municipal, ou seja, a sua atuação ela fica na cidade de Santo André. Logo, esse concurso acaba sendo interessante para quem é da região de Santo André, São Caetano, São Bernardo, acredito que até Diadema, Guarulhos, Osasco, ou seja, que esteja na região metropolitana e cidades vizinhas de Santo André. Aqui já deixei uma outra aba também com a página aberta do Instituto Mais. O Instituto Mais é a banca organizadora deste concurso. Então, você entrando aqui na página inicial do Instituto Mais, vindo aqui em concursos e andamentos, só você procurar pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, clicar e já vai vir aqui para a página de inscrição. O Instituto Mais, se não me falha a memória, ele fez o concurso da Prefeitura de Mauá em 2023. Então, ele já tem experiência na parte de concursos. Alguns concursos da Grande São Paulo foi realizado pelo Instituto Mais. É, Aqui é a página onde você realiza a inscrição. Aqui vai estar concurso público 01/2025. Acredito que devido ele ter sido aprovado em 2025, por isso que ficou 01/2025, porém a inscrição, a prova ocorre tudo agora em 2026. Então, aqui nessa página você vai ter o edital, as duas retificações que ocorreram no edital, vai ter as atualizações. Então aqui você vai poder acompanhar os comunicados e também o edital. E aqui também você vai poder realizar a inscrição. Então aqui já tem o quadro de vagas, as vagas imediatas, então você vai ver que tem bastante vaga imediata. Alguns, além da vaga imediata, também vai ter cadastro reserva. Então, por exemplo, eu me interessei para o cargo de auxiliar administrativo. É só eu clicar aqui em inscrever. Aí eu já vou aqui para fazer um novo cadastro, ou caso eu já tenha cadastro, colocar meu CPF, senha e avançar com a inscrição. Então, o Instituto Mais é por onde você vai realizar a inscrição. Vindo para o edital, já deixei ele aqui aberto com algumas marcações. Caso você também esteja com ele aberto aí, você pode ir acompanhando comigo, fazendo suas próprias marcações também dos itens que você achar interessante. Trata-se de um concurso público, é diferente de um processo seletivo. Alguns casos que ocorre é processo seletivo, este é um concurso público. Qual seria a diferença? Concurso público seriam para cargos efetivos, é, ou, digamos, com estabilidade, nas palavras mais simples, né? Processo seletivo normalmente é por um certo. Costumam ser coisas temporárias ou com contratos que têm alguma validade que a pessoa fica na função, fica no cargo. Este concurso público, a forma de contratação é pelo modelo da CLT. O prazo de validade do concurso são 2 anos, podendo ser prorrogável por mais 2 anos, ou seja, a partir da data que o concurso ele foi homologado, a CRAS ela pode chamar as pessoas aprovadas em até 2 anos. Se surgir mais vaga, também ela pode utilizar o cadastro reserva, isso por 2 anos, podendo ser prorrogável por mais 2 anos, ou seja, por período igual. Descendo um pouquinho mais aqui. Aqui nós já temos as vagas. Então, temos vagas de ensino médio
ensino médio técnico e ensino superior. Tanto para ensino médio completo e para ensino médio ou com curso técnico, a taxa de inscrição R$ 65,60. Então aqui a gente tem alguns cargos, por exemplo, ajudante de cozinha, total de vagas abertas, 5. Então a gente olha aqui, total de vagas abertas, 5 vagas. A segunda coluna é a ampla concorrência, é a forma que estão distribuídas essas 5 vagas. Então, das 5 vagas, 3 é para ampla concorrência, uma é para PCD e uma vaga para pessoas negras. E aqui, no caso deste cargo de ajudante de cozinha, ele também tem cadastro reserva. Lembrando que não cadastro reserva não é garantida a contratação. É um cadastro reserva caso surja, além dessas 5 vagas, surjam mais vagas durante a validade do concurso, aí a CRAISA ela utiliza o cadastro reserva para convocar as pessoas. Então, no caso de ajudante de cozinha, tem mais 45 vagas para cadastro reserva. Qual que é o salário? Aqui na última coluna, 2.070, carga horária, 40 horas semanais. O que precisa? Ensino médio completo. E para isso nós temos também ajudante geral, auxiliar administrativo, auxiliar de compras, carpinteiro. Por exemplo, carpinteiro é somente uma vaga e não tem cadastro reserva. Então, para quem prestar para carpinteiro, precisa ficar em primeiro lugar. Copeiro hospitalar, cozinheiro, também tem bastante vagas e também para cadastro reserva. Encanador, merendeira também tem bastante vagas e também vagas bastante para o cadastro reserva. Motorista, pedreiro, pintor, recepcionista, soldador, zelador. Ensino médio técnico. Quais cargos temos? Eletricista, técnico agrícola. Técnico agrícola, o que precisa ter? Além do técnico nessas áreas, precisa também ter registro no Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas. Então, vai precisar ter também esse registro. Técnico contábil, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em segurança do trabalho, técnico em almoxarifado. Houve uma retificação aqui, é um cargo de ensino médio. Técnico em manutenção e refrigeração e climatização, técnico em recursos humanos. E aqui do lado você sempre vai ver qual que é o salário. Por exemplo, técnico em recursos humanos, 3.280. Aqui temos os cargos de ensino superior, que a taxa de inscrição ela já muda o valor, vai para R$ 82. Então temos advogado, analista de desenvolvimento de sistemas, tem analista de gestão pública, são 2 vagas, mais 8 cadastro reserva, analista de recursos humanos, assistente social, comprador, contador. Contador tem algo diferente aqui, ele está pedindo experiência de 2 anos, pelo menos, na área de contabilidade. Então é bom sempre você olhar o edital, o cargo que você se interessa, se pede, além do ensino médio ou técnico, se ele pede registro em um conselho ou se ele pede experiência. Mas são poucos cargos aqui que pedem experiência. Temos também enfermeiro do trabalho, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, fiscal de comércio e varejista. Aqui fala ensino superior completo, logo entendo que em qualquer área. Salário 5.890, 5 vagas imediatas, 5 vagas abertas, mais 10 vagas no cadastro reserva. Também tem nutricionista. Sobre os benefícios, no edital fala de auxílio transporte, convênio médico e odontológico sendo optativo. Não encontrei informações falando sobre cesta básica, vale-refeição ou alimentação, porém acredito que deve ter algum outro acordo coletivo, sindical, algum outro documento informando sobre isso. Mas no edital temos auxílio transporte, convênio médico e odontológico. Para os cargos que precisam comprovar experiência, como seria essa comprovação? Seria através da carteira de trabalho ou uma declaração feita pela própria empresa em papel timbrado, assinado pelo responsável pela emissão do documento. Avançando um pouco mais, essas partes vermelhas do edital são as retificações que houveram. Agora, dos requisitos. Como qualquer outro concurso, o que precisa? Ter sido classificado no concurso, ser brasileiro ou português, ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, ter 18 anos ou mais,
Encontrar-se na fruição dos direitos políticos, em dia com as obrigações militares, quite com a justiça eleitoral, não estar aposentado por invalidez e possuir os requisitos mínimos exigidos para o emprego. Avançando um pouquinho mais, o prazo de inscrição. A inscrição ela ocorre pelo Instituto Mais, que seria por essa página aqui que eu mostrei para vocês antes. E o prazo de inscrições é de 5 de janeiro até 12 de março, às 17 horas. Então não deixe para o último horário, para o último dia, porque é até às 17 horas do dia 12 de março. E o pagamento do boleto, a forma de pagamento é boleto. Esse boleto ele precisa ser pago no máximo até 13 de março. Aqui sobre a data da prova. Algo bem interessante e bem legal, porque você acaba podendo concorrer para mais de uma vaga. Então, por exemplo, optei em prestar para ajudante de cozinha. A prova será no dia 12 de abril, período da manhã. Mas à tarde eu optei prestar para auxiliar de compras. Prova dia 12 de abril, período da tarde. E depois, na outra semana, eu também posso concorrer para cozinheiro ou auxiliar administrativo e depois à tarde para merendeira. Então, dependendo do se você tem ensino médio completo, técnico ou superior, dependendo, você consegue concorrer até para 4 cargos em um único concurso. Bem legal, né? Lembrando que eu vou falar um pouquinho mais para frente, alguns cargos têm prova dissertativa, já outros vai ter prova prática, mas eu já vou mostrar para vocês. Avançando aqui um pouquinho mais. Aqui é caso alguém precise solicitar condição especial para a realização da prova. Também é durante o período das inscrições. Então, quais seriam essas solicitações? Uso de marca-passo ou outros instrumentos metálicos, solicitação de nome social, função de jurado, quem exerceu, né, a função de jurado. Essa parte aqui da solicitação de isenção da taxa de inscrição, eu não vou entrar nesse item porque já passou o período. Foi de 5 a 6 de janeiro, ou seja, foi logo quando abriu as inscrições. Avançando um pouquinho mais, da inscrição para pessoa com deficiência. 5% das vagas são reservadas para pessoa com deficiência e as vagas também que vierem a surgir dentro do prazo de validade do concurso. Então, os candidatos com deficiência aprovados no concurso, eles são convocados da seguinte forma. Eles ocupam a 5ª posição, a 21ª, a 41ª e assim a cada 20 vagas providas. Então, você consegue ir acompanhando, a cada 20 é convocado um PCD, tá bom? E também, lembrando que você precisa, caso você se enquadre nas condições para concorrer às vagas para PCD, você precisa informar isso no período da inscrição e também tem alguns documentos que você precisa encaminhar dentro do período das inscrições para poder se enquadrar nas vagas. Também tem 20% das vagas reservadas para pessoas negras ou pardas. Como que ocupam essas vagas? O terceiro, 8º, 13º, ou seja, você vai contabilizando no intervalo de cada 5 vagas providas. Seriam essas vagas para pessoas negras ou pardas. Também, dentro do período das inscrições, tem um formulário que você precisa assinalar e enviar digitalizado, foto também. Então, tem alguns critérios que você precisa atender dentro do período das inscrições. Então, não perca o prazo, tá bom? Caso você queira se inscrever para as vagas reservadas para PCD ou pessoas negras e pardas. Aqui sobre as provas. Então, as provas, algumas provas são somente 30 questões, como por exemplo, ajudante geral, que aí o que cai de ajudante geral, língua portuguesa, raciocínio lógico. Aí tem um outro quadrinho, auxiliar de compras, copeiro, merendeira, técnico em manutenção, zelador. São 40 questões. Aí já vai cair língua portuguesa, raciocínio lógico matemático e conhecimentos específicos. Como são muitos cargos, eu não vou detalhar cada cargo. Mas aqui nesse quadrinho, que é a página 19 do edital, você vai conseguir olhar o cargo que você tem interesse e o que vai cair. Por exemplo, eu me interessei para o cargo de auxiliar administrativo. É uma prova
objetiva apenas. São 40 questões e vai ter língua portuguesa, raciocínio lógico, matemático, noções de informática e conhecimentos específicos. Aqui nesse quadrinho são as vagas que, além da prova objetiva, também tem prova prática. Então seria ajudante de cozinha, carpinteiro, cozinheiro, eletricista, encanador, pedreiro, pintor e soldador. Então esses cargos, além de ser necessário ser aprovado na prova objetiva, também precisa passar pela prova prática e nela você vai ser apto ou inapto, não tem nota, ou é aprovado ou reprovado. A prova de motorista também, o cargo de motorista também tem prova prática. A prova de advogado é a única que tem prova dissertativa. E aqui são os cargos de nível superior, que é somente a prova objetiva. E o fiscal de comércio, varejista e atacadista, não sei se vocês se recordam que era o que estava escrito em ensino superior, ele vai ter teste de aptidão física. Avançando um pouquinho mais, as provas. Todas têm duração de 3 horas, todas exceto a de advogado. Todas têm duração de 3 horas, a de advogado tem duração de 4 horas. O tempo de permanência mínima, 1 hora para todos os cargos, exceto advogado, que a permanência mínima são 2 horas. Algo que eu achei bem curioso aqui neste edital é eles terem colocado que a prova é objetiva sem consulta. Eu entendo que normalmente o concurso público não tem consulta, mas achei curioso eles terem colocado essa informação. Então aqui vai ter provas. Temos 4 horários de prova, se a gente for levar ao pé da letra. Porque a gente vai ter 12 de abril no período da manhã, 12 de abril no período da tarde. Também teremos 19 de abril no período da manhã e 19 de abril no período da tarde. Isso vai variar de acordo com o cargo que você escolher concorrer. No dia da prova é necessário, além do documento de identificação, levar uma caneta de tinta azul ou preta. Eu deixei até grifado aqui porque já teve alguns editais que a gente analisou que era somente caneta preta. Neste concurso é caneta de tinta azul ou preta. Deixa eu ver. Eu teve uma outra coisa aqui que eu achei legal. Quando você atingir o tempo mínimo de permanência na sala e já quiser ir embora, terminei a prova, foi embora, você vai poder levar o caderno de questões. Tem muitos concursos que não estão mais permitindo levar o caderno de questões, porém este permite levar o caderno de questões. Avançando um pouquinho mais, a prova ela será avaliada numa escala de 0 a 100 pontos. Para ser considerada aprovado, precisa fazer pelo menos 50 pontos na prova objetiva. Aí depois é feito um ranking e, por exemplo, para advogado, os 20 primeiros eles terá a prova dissertativa analisada, corrigida. E assim também para os demais cargos, por exemplo, ajudante de cozinha, os 190 primeiros serão direcionados para a prova prática. Cozinheiro, os 202 primeiros serão direcionados para a prova prática. E da mesma forma, pessoa com deficiência, os 14 primeiros, pessoa negra ou afrodescendente, os 54 primeiros. Então, tem que sim fazer a nota mínima de 50 pontos, porém, é feito um ranking e selecionado os primeiros de acordo com a quantidade informada no edital para realizar a prova prática. Se for necessário, né, a prova prática. Aí vai variar muito de cargo para cargo. A prova prática, ela tem caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto, ou seja, não tem nota, ou é aprovado ou reprovado. Aqui vai ter as tarefas que cada cargo vai fazer na prova prática. Então, por exemplo, carpinteiro. Realizar trabalhos de carpintaria, seguindo projetos elaborados, preparar canteiro de obras e montar formas metálicas, confeccionar formas de madeira e forro de laje, executar outras tarefas determinadas pela banca associada às suas áreas de atuação. E aqui cada cargo, somente cada cargo que vai participar da prova prática, né, vai ter a descrição. Avançando um pouco mais, a prova de motorista
Também tem a prova prática, só que nesse caso é uma prova de direção. Serão 51 primeiros candidatos aprovados na prova objetiva. E avançando um pouquinho mais, a gente vai chegar num cargo que tem a prova prática, que serão convocados os 150 primeiros. E aqui vai ter a descrição do que vai fazer na prova prática. Então, caso você tenha interesse nesse cargo, oriento retornar aqui nessas páginas para ver o que você vai precisar se preparar. Porém, eu acredito que a dedicação intensa para a prova prática seria depois de aprovado na objetiva. É claro que já precisa ter uma noção de flexão, dessas coisas que é solicitado, né? Mas a dedicação será, eu acredito que somente depois de aprovado na prova objetiva. Avançando um pouquinho mais, eu acredito que já finalizou o edital, não deixei mais nada marcado. Aqui vai falar dos recursos, da etapa de contratação, os documentos que precisa. E aqui no final vai ter a descrição, o que faz cada cargo cada cargo. Por exemplo, ajudante de cozinha, auxilia no preparo de alimentos, jornada de trabalho 40 horas semanais, ensino médio completo. Se não me falha a memória, todos os cargos, a jornada de trabalho são 40 horas semanais. Se não me falha a memória, mas aí você pode voltar aqui, ver o cargo que você se interessou, o que você vai fazer, né? E o que precisa, e a jornada de trabalho também. É muito interessante. Eu não vou detalhar porque são muitos cargos. Avançando um pouquinho mais aqui com o edital. Aqui chegamos no conteúdo programático. Então, por exemplo, ensino médio, ajudante geral. Vai cair língua portuguesa, aqui vai ter o detalhamento do que vai cair. Raciocínio lógico matemático, o que vai cair também. Agora, esses outros cargos, ajudante de cozinha, auxiliar de compras, carpinteiros, aí cai este conteúdo para todos, ou seja, português, raciocínio lógico matemático, e os conhecimentos específicos, eles variam de acordo com o cargo escolhido. Por exemplo, no meu caso, eu falei que tinha interesse em auxiliar administrativo. Então, eu iria estudar língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, informática, e aqui nos conhecimentos específicos eu iria procurar pelo cargo de auxiliar administrativo e iria estudar esse conteúdo. Noções de direito administrativo, bastante conteúdo de direito administrativo, manual de redação da Presidência da República. E aqui os outros cargos também. Nível superior, o que vai cair em cada cargo também, né? O que vai ser cobrado pela banca. E, por fim, os anexos do requerimento de condição especial. Esse de isenção da taxa já não está mais valendo, porque já passou o prazo. Requerimento de inclusão de nome social. Pessoa negra ou parda. E o cronograma, que a gente já conversou anteriormente. Data da prova, alguns cargos 12 de abril, período da manhã, outros cargos 12 de abril, período da tarde, período de inscrições até o dia 5 do 1 a 12 do 3 pelo site. Data limite para o pagamento do boleto, 13 de março. A aplicação das provas, então, vai ser 12 de abril, período manhã ou período tarde para alguns cargos, e 19 de abril, período manhã ou período tarde para alguns outros cargos. Se o cargo que você vai prestar tem prova prática, já tem as datas também da prova prática, tá bom? Então, acredito que por esse edital seria somente isso. É um edital com muitas vagas diversas, né? Algumas com cadastro reserva. É um concurso que há muito tempo não ocorre. Então, eu vi algumas análises e algumas pessoas comentando que acredita que vai ter convocações, né? Porque faz muito tempo que eles não contratam gente nova. Eu tentei pesquisar sobre o último concurso, as convocações do último concurso. Acredito que por ser um concurso
digamos, antigo, ou seja, ocorreu há 10 anos atrás, eu não consegui encontrar sobre as convocações. Então, eu acredito que esse concurso seria um investimento. Para quem já está estudando, vai estudar para esse concurso, prestar prova, mas continuar estudando para outros. Até porque o conteúdo que cai nesse não é algo tão fora da curva, tão diferente de outros concursos de prefeitura, concurso de conselho. Então, dá para conciliar, dependendo do cargo, o conteúdo programático para esse concurso e para outros. Por esse vídeo é somente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like. Eu vi que agora tem a opção também de ripar o vídeo, né? Então pode ripar o vídeo também, caso você tenha gostado. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.